dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, com o pessoal que nos assiste. Canal Sabor e Saúde, canal de encontro de profissionais de referência da nossa amada indústria de alimentos e bebidas. Lembrando que agora o nosso canal, além de estar no YouTube, enfim, também está no Spotify. Então, para você que quer ocupar seu tempo ouvindo um bom bate-papo, ganhando um pouquinho de conhecimento da nossa área, está aí uma ferramenta interessante. Ari Bucione, muito boa noite. Muito bom estar aqui consigo novamente. Sempre um prazer gravar mais esse episódio. Hoje eu confesso para você que o episódio vai agradar a gregos e troianos, imagino, né? A gente vai falar Opa! de sabor especificamente, vamos falar de saúde também, mas de É, um tema que acho que todo mundo gosta, né, Ari? Eu tô mantendo suspense aqui. E do meu lado direito aqui da telinha, um grande prazer, uma grande honra estar com o Rodolfo Tristão, da empresa Super Grapes. O Rodolfo é um sommelier extremamente experiente, professor universitário da Universidade do Estoril. Enfim, vai estar conosco passando um pouco da experiência dele e nos matando aqui, nos matando a sede de curiosidades sobre esse delicioso mundo dos vinhos. Muito boa noite, Ari. Vai daí. e aí, Fábio, tudo bem? Puxa vida, que legal, hein? Hoje vai ser um episódio Pois diferente, é, porque a gente faz um episódio aqui no Brasil e hoje vai fazer um episódio em Portugal, né? é Então, isso. Rodolfo Tristão, seja muito bem-vindo ao canal Sabor e Saúde. Eu sou um apreciador de vinho, não conheço tanto quanto você, mas eu tenho absoluta certeza que alguma coisinha conheço, então será um episódio sensacional. Estamos aqui numa expectativa de, como falou o Fábio, né? Vamos ter bastante sabor e vamos trazer saúde também, né? É isso aí, Fábio, vamos em frente. Rodolfo, deixa a palavra contigo. Se pudesse apresentar rapidamente aí para o nosso público, fica à vontade, o canal é teu. Muito obrigado, um prazer estar aqui contigo. Olha, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. É um prazer também. Agradeço também a oportunidade de estar aqui convosco. É sempre de bom grado falar da minha paixão, que é o vinho, a gastronomia, por isso é sempre bom falar, ainda por cima com pessoas também da área e que gostam do mesmo. Aqui, o meu nome é Rodolfo Tristão, ribatejano, sou do Ribatejo. Oba, Vivi metade da minha vida no Ribatejo, a outra metade aqui já mais perto de Lisboa. Sou sommelier há 20 anos, tenho essa profissão há 20 anos, já trabalho na área há 25, e desde que me lembro, a minha avó tinha um café e eu, depois da escola, ia sempre para lá. Ou seja, uh, este bichinho da restauração, do serviço, isso tudo sempre me agradou desde pequeno, desde eu ter ainda 3 anos e já andava em cima do balcão, lá a falar com toda a gente. Por isso, já desde pequeno, se calhar estava destinado, digamos assim. Bem, agora um pouco mais a nível profissional, sommelier há 20 anos, trabalhei em grandes grupos, tive a sorte também de trabalhar em grandes grupos com chefes fantásticos, o José Vilés, o Henrique Sá Pessoa, outros mais também, desses assim os mais reconhecidos nos últimos tempos. Além disso, dou aulas na Escola Superior do Estoril, tenho uma cadeira de enogastronomia, em que, acima de tudo, o que nós pretendemos é, de certa maneira, inspirar os nossos jovens primeiro a provar vinhos e depois a gostar de vinhos e de comida. Ou seja, eu acho que é, acima de tudo, algo que nós tentamos demonstrar, tentamos fazer com que eles apreciem mais. Porque eu às vezes até costumo dizer, em 100 alunos que tenho por ano, ou cada semestre, digamos assim, ou nem tanto, se 2 ou 3 já gostarem, já fico contente. Isto parece pouco, mas é muito. Atenção. E eu acho que isto depois, ao longo da vida, há muitos que depois vão. O clique faz mais tarde. E isso é claro. importante. Além disso, das aulas, dou muita formação, muita consultadoria, e trabalho naquilo que gosto, acima de tudo. Às vezes não é trabalho, outras vezes parece que é trabalho, mas acima de tudo é muita paixão e tenho a Bom, sorte e a oportunidade de trabalhar naquilo que gosto.
Rodolfo, fala um pouquinho também da Super Grapes para a gente. Super Grapes é uma empresa recente, ou seja, é um conjunto de duas partes, a Martins Wine Advisor com a AC Santos, ou seja, temos uma distribuição, temos alguns vinhos, a maior parte e a grande maioria, aliás, são vinhos estrangeiros, vinhos de outros países, desde a Áustria, desde Espanha, desde os Estados Unidos da América, desde a China, África do Sul, por isso temos assim um bocadinho, porque achamos que Portugal está para crescer e para que os vinhos portugueses possam também serem melhores, tem que haver aqui, de certa maneira, mais vinhos estrangeiros para nós conseguirmos perceber esta essência que é os vinhos portugueses. Claro que também temos vinhos portugueses e, além disso, uma loja de vinhos online que é vinha.pt. Além disso, uma das minhas Vinhas, partes... é Vinha, vinhas.pt. vinha.pt. Vinha.pt. Oh, ok. Ok? Em que, além disso, a parte que eu me encarrego mais é na parte da formação, da consultadoria, de organizar as cartas de vinho, dar formação às equipas e, acima de tudo, a parte da distribuição e também, de certa maneira, algumas coisas que nós fazemos na loja online. Por isso, é aqui uma área que apanha a restauração, a hotelaria, mas também o cliente final. Por isso, é uma coisa que está interligada. Bacana, Rodolfo, bacana. Ari, você me permite? Vou fazer aqui a minha primeira, vou tirar a minha Claro, primeira curiosidade. claro, Enfim, Fábio, vamos em frente. hoje vai ser difícil controlar o tempo do episódio com o Rodolfo aí, né? Vai, Porque as vai, já deu para curiosidades ver são que muitas. vai. Mas vamos lá, Rodolfo. Entre tantas, enfim, uma curiosidade que eu acho que faz parte de todo mundo. Quando você pega, por exemplo, um vinho Cabernet Sauvignon, qual a diferença de um Cabernet Sauvignon francês e um Cabernet Sauvignon chileno? Né? Ou seja, qual a diferença, o que gera efetivamente as diferenças de sabores? É o tipo de uva, é a região, é o processo, é os três, enfim. Conta para a gente um pouquinho disso, o Rodolfo. Acima de tudo é um conjunto de situações. Eu costumo dizer, é o terroir. O terroir é um conjunto de fatores, é desde o clima, a casta, a tradição, a maneira como se faz, os solos. E aqui estamos a sempre para comparar o novo mundo com o velho mundo. Quando falamos em Cabernet, da zona de Bordeaux, praticamente, da margem esquerda, onde existe com maior predominância, o Cabernet Sauvignon, tem sempre, e também para falar da casta, a casta tem sempre um toque mais vegetal, tem as tais pirazinas, tem aquela sensação mais verde, vegetal, se me permitem este termo, dos pimentos, e às vezes até conseguimos encontrar uns pimentos mais verdes, uns pimentos vermelhos mais até fumados, digamos assim, tem a ver com o estilo que se faz. E nesta perspectiva, este conjunto de fatores que existem em regiões diferentes faz com que a casta tenha um comportamento diferente. Ok. E por essa maneira temos vinhos diferentes. Quando falamos em velho mundo, falamos em vinhos com consistência, com algo clássico, e é sempre assim, e são vinhos com intensidade. Os Cabernet Sauvignon da zona de França, nomeadamente Bordeaux, estamos a falar de Cabernets típicos, em que temos ali um toque vegetal, muitas vezes até podemos ter um toque diferente, mais para o couro, que é um aroma associado ao estágio e ao envelhecimento, mas quando fomos para o Chile, o Cabernet parece sempre muito mais fresco, muito mais frutado, de uma maneira diferente. Também tem a ver com o clima. Enquanto que Ok. Bordeaux, se calhar, não conseguimos ter tanto calor, e Bordeaux também não é. E se pensarmos um bocadinho do antigamente, Bordeaux foi, Bordeaux foi algo que foi modificado para se conseguir plantar alguma coisa lá. E não tem assim tanto calor como outras regiões, em particular o Chile. O Chile tem um bocadinho mais de calor, também dependendo onde está situado o terreno do Cabernet Sauvignon. Se for mais para norte, se calhar tem mais calor, para sul tem mais frio, porque está. E para já, o Chile também é o clima perfeito, digamos assim, quase que não há doenças, quase que não há nada que afete a vinha. E nesse sentido, temos um Cabernet Sauvignon do Chile um bocadinho mais frutado, parece que até pode ser mais adocicado, mas que não é esse. E desculpem eu estar a utilizar o termo adocicado, mas é só para enfatizar a Tem, questão da fruta Claro. madura, digamos assim. claro.
e se calhar é muito mais fácil de beber porque também a nível de taninos, ou seja, o que nos deixa a boca encurtiçada, está muito mais suave, está muito menos presente. Enquanto que, quando falamos em Velho Mundo, e em particular aqui Bordeaux, o Cabernet, são vinhos um bocadinho mais intensos, mais estruturados. Eu até muitas vezes comparo os vinhos com as pessoas. Pensamos pensar no francês, ou seja, uma pessoa se calhar não é assim tão expansiva à primeira vista, é preciso ter tempo para ganhar a sua confiança, e o vinho Cabernet ou Cabernet Sauvignon na região também é um bocadinho por aí. Enquanto no Chile as pessoas são um bocadinho mais libertas, também têm um bocadinho mais sol, se calhar são mais alegres facilmente, tem a ver com isso, e o Cabernet também torna-se um bocadinho mais fácil. Não estamos aqui a comparar a qualidade, que são coisas diferentes. Claro. Estamos É só a mais a falar, personalidade em si, né? é, estamos a falar entre estilos diferentes. Ponto. Eu acho que nunca, no meu ponto de vista, acho que nunca devemos comparar vinhos de regiões diferentes. Temos que ver sempre os estilos de cada um. Um faz de uma maneira porque vai para o mercado e outro vai para o outro mercado. Quer dizer que quando alguém diz, eu não gosto de Cabernet Sauvignon, mas qual? É porque agora, não é? É. Qual? É o do Novo Mundo ou do Velho Mundo? É que isso é um bocado. Pronto, é mais difícil agora fugir a essa pergunta. Sabe qual a comparação um pouquinho que eu faço com isso, Rodolfo, com essa história do qual? É quando por exemplo, eu estou lidando com projetos e, por exemplo, o cliente me pede um aroma de baunilha, né? E aí, qual é o aroma de baunilha, né? Que tipo de aroma de baunilha, que perfil de aroma de baunilha? Então, acho que é mais ou menos por aí, né, Rodolfo? É um bocadinho por aí. Por isso é tal como quando nós falamos, comparar regiões e países. Mas é difícil. Agora, podemos definir os estilos. Cada um tem o seu estilo e há uns que gostam de uma maneira, outros gostam de outra. Não há mal nenhum, atenção. Ou seja, então, Rodolfo, para mais, antes de você ser um sommelier, é inevitável o estudo de cultura, né? É estudo de cultura da região em si e de onde e por que os vinhos estão. Eu acho que a cultura é muito importante, ou seja, se nós podemos conhecer um país pela sua gastronomia, mas também aprendemos muito sem visitar, muitas vezes, claro que é sempre importante visitar, mas se estudarmos um pouco da sua cultura, perceber qual é que foi o seu histórico, a sua história, como é que cresceu, como é que se desenvolveu, também nos ajuda a entender o que é que se passa ali, basicamente, não é? E eu Claro. acho que isso é muito relevante, mesmo para quem estuda a gastronomia e, em particular, os vinhos, porque os vinhos fazem parte da gastronomia. E por causa, e por causa disso, é tudo muito importante, ou seja, é um conjunto, quase como montar um Lego, ou seja, várias peças que fazem a casa toda, digamos assim. A Claro. cultura, a parte social, como é que foi a evolução, a parte gastronómica de comida, tudo isso também tem influência. E claro, há pouco estávamos a falar do terroir, que é um conjunto de fatores que fazem com que cada vinho tenha a sua identidade, ou cada região tenha a sua identidade. Bacana. É bem Ari, interessante. tá contigo. Eu queria até aproveitar, porque nós estamos falando aí de dois continentes, né? E já que falamos do Chile, né? Quando eu vou ao Chile e às vezes também compro aqui no Brasil, eu compro um vinho de uma variedade chamada Carmener, né? E esse Carmener, ele veio da Europa, mas pelo que até onde eu sei, hoje ele praticamente só está no Chile, ele já não está mais na Europa, né? Rodolfo, você pode explicar alguma coisa para a gente sobre esse fato? Sim, foi um pouco na altura do ataque da filoxera, Da em filoxera. 1870, 1890, pronto, foi no final de 1800, em que houve um ataque muito grande e a partir daí também quase todas as regiões, e em particular a França na zona de Bordeaux, digamos assim, quando for, quando foi plantar novamente, também teve em conta as castas que se melhor adaptavam e aquelas que não se adaptavam. E uma delas, o Carmener, foi adotado pelo Chile, porque é uma casta que se calhar precisa um bocadinho mais de calor, precisa de outro terroir, ou seja, adequou-se muito bem ao Chile. Por exemplo, o Malbec, que ainda é uma casta que existe e se chama Cote em França, Malbec Cote, na zona de Bordeaux, ainda existe algum em Bordeaux,
mas foi adotado pela Argentina. Argentina, E depois temos o Taná. O Taná também é uma casta francesa que foi adotada pelo Uruguai, ou seja, quase Uruguai. foram as, as, as castas bandeiras desses países. E o Carmener teve essa particularidade, ou seja, devido a um acontecimento muito mau na Europa, foi uma forma que também a Europa, e neste caso, em particular, França e Bordeaux e outras regiões, mas em particular Bordeaux, teve de, vamos, plantar realmente as castas que aguentam este terroir, ou seja, que são mais adaptadas a isso. Houve uma ou outra que até fugiu para Portugal, por exemplo, a Alicante Pêché, não é tão reconhecida em França, mas é uma das grandes castas do Alentejo. Por isso, essa parte, há coisas mais que vêm por bem, correto? E aqui foi isso que aconteceu. E o Carmener foi uma casta que se adequou muito bem ao Chile e praticamente ainda há alguns restícios de Carmener na Europa, mas acima de tudo o que está presente é no Chile. Por acaso, em Portugal há um ou outro produtor que tem uma Carmener. Por acaso é engraçado. Mas Consegue encontrar aí. porque são zonas muito quentes e o Carmener gosta de um bocadinho mais de calor. Pronto, é mais por aí. Tá. Inclusive, eu ouvi dizer que quando houve esse problema aí na Europa aí com a filoxera, né? Uma das coisas que acabou protegendo bastante o Carmener lá no Chile e outros varietais também, é que a cordilheira ela praticamente serviu como uma barreira para o inseto não trazer a contaminação, né? Então eles conseguiram até preservar algumas variedades, né? Até eu ouvi dizer, aí eu já não sei, que se confundiu muito com o Carmener com o Cabernet Sauvignon, porque as folhas da parreira são relativamente parecidas, mas depois acabaram enxergando que tinha uma diferença e aí perceberam que havia uma variedade diferente que era o Carmener. Não sei se É, você acompanhou isso. sim, sim, sim. Realmente o Chile tem esta particularidade, ou seja, tem o frio do sul, depois tem o Atlântico também, desculpa, o Pacífico que lhe Pacífico. dá a tal frescura, e depois É, tem o calor do deserto, ou seja, tem ali um conjunto de situações, um conjunto de climas que faz com que haja um equilíbrio, não haja nada em excesso, digamos assim, e que é, não há liberdade para que o bicho apareça, salvo seja, né? tá. Então Mas é assim, uma das verdade castas, mesmo. eu penso, eu não sei se foi o Cabernet ou se foi outra casta, Petit Serrat ou uma coisa assim parecida, que também, ou o Merlot mesmo, que eu acho que eles tiveram aí. Eu agora não sei precisar, mas sei que foi uma das castas que eles estavam na dúvida qual é que seria, Quem e seria? realmente era o Carmener. O Carmener é que depois foi a última explicação e apontamento técnico foi o Carmener que ficou e era esse mesmo que estava lá. Pronto. Legal. Fábio, agora vamos trazer a conversa aqui para o lado da Europa, né, e para o lado de Portugal. Vamos lá. Vamos pedir uma pergunta muito fácil para o Rodolfo, né? Rodolfo, você olhando, você pega um mapa assim de Portugal, né? Vou pedir para o Rodolfo fazer mais ou menos uma classificação dos vinhos ali do sul ao norte, de forma muito resumida, né? Como é que o Rodolfo conseguiria descrever isso para a gente, Rodolfo? Ou seja, Portugal é um país pequeno comparado com outros, e mesmo comparado com o Brasil é muito pequeno. Isto é mesmo muito, muito, muito pequeno, digamos assim. Não é Portugal que é muito pequeno, nós é que temos um tamanho que não dá para administrar, né? Não dá Também para pode ser controlar isso. esse país aqui. Eu E, gostei dessa sua definição, viu, Ari? e por ser um país pequeno, tem muita diversidade. Ou seja, e esta diversidade faz com que cada região, ou em cada região, nós conseguimos apanhar e ter vinhos completamente diferentes, o que é uma Pois. coisa que às vezes é difícil de entender. Por isso, quando nós vamos à região dos vinhos verdes, e vamos começar de norte para sul,
à região dos vinhos verdes, mais perto do mar, onde é conhecido a questão do vinho verde. E já agora, se me permitem dar um apontamento, as pessoas pensam que vinho verde é um tipo de vinho. Vinho verde não é um tipo de vinho, não é um estilo de vinho, é uma região que se chama vinho verde, que por acaso é a única, se não é a única, é das poucas que tem vinho na sua denominação. Então as pessoas pensam que vinho verde se traduz para inglês em green wine, não há tradução para Ah, marca, ok? Então, Entendi. mas em parte nós também somos os culpados. O português também foi culpado porque também deu-lhe jeito, ou durante algum tempo deu-lhe jeito de vender isto desta maneira, não é? Pronto, isto ah. eh, é complicado, essa situação. Mas a Eu região dos não vinhos, sabia disso, hein? Eu também não sabia, Rodolfo. o vinho verde não é, ou seja, não existe vinho verde nem vinho branco. Existe um vinho branco da região dos vinhos verdes, como existe o rosé e como existe tinto e como existe espumante. Não há, Ah, não há um tipo. Então, eh, Perfeito. nós temos essa questão do estilo de vinho mais fácil de beber, com um grau alcoólico mais baixo, que pode ter um bocadinho de gás, mas muito ligeiro, fácil de beber. Pronto, é mesmo essa a definição. Mas ah, depois temos vinhos com a casta Alvarinho, que são grandes vinhos, vinhos estagiados em madeira, em barrica de carvalho, com alguma idade, que são também excelentes. Ou seja, temos aqui um conjunto, numa pequena região, conseguimos ter diferentes estilos. Aliás, em quase todas as regiões nós temos estilos diferentes de vinho, que é uma coisa que muitas vezes é difícil de explicar para quem nos visita que esta região é sempre assim. Não é. Porque se passar o monte já tem uma coisa, se passar o rio já tem outra, e se for ali mais perto do mar, então ainda é diferente. Ou seja, então, mas isto no espaço de 50 quilómetros? Sim, sim. Por isso, Portugal é pequeno, mas tem muito diversificado. Depois só uma temos. curiosidade, só, se me permite, Rodolfo, uma curiosidade. De onde surgiu essa variedade toda? É porque nós somos muito ricos a nível de solos, temos muita diversidade a nível de solos. E depois Tá, temos montanhas, montes, influência marítima, influência do continental, dentro, do tá. interior. Tudo isso tem influência. Ou seja, o que faz com que cada região tenha a sua identidade. Isto, se permitem, antes de explicar tudo, é quase como aquele, o prato típico, e agora vou puxar um bocadinho para a gastronomia, mais para a comida, digamos assim, o cozido à portuguesa. Claro. Quem ouve cozido à portuguesa pensa que só há um, mas não há. Existe três ou quatro. Há o cozido à portuguesa do Norte, com produtos do Norte. Olha só. Tá, Há o cozido à portuguesa do Centro, com os produtos que se encontram no Centro. no centro. E depois há o cozido à portuguesa do Sul, também com os ingredientes, com os produtos que se encontram no Sul. Além disso, ainda há o cozido à portuguesa das ilhas, que neste caso Pois, nos Açores há nas furnas, que se claro. coze na terra. Enterra-se o panelão na terra e eles cozem com o calor da terra. Por isso, só para perceber que quando falamos em cozida à portuguesa pensamos que é só um, mas não, existem diferentes tendo em conta os alimentos de cada região. Por isso isto às vezes falar de cozida à portuguesa, mas de onde? Onde é que vai? Estamos no Pois, Porto? Estamos em Coimbra? Estamos em Lisboa? Ou estamos em Faro ou em Portimão? São coisas diferentes. Ou seja, claro. em cada zona. Mas voltando aqui depois ao vinho. Então os vinhos verdes é isto. Depois temos os Trás-os-Montes. Trás-os-Montes é uma coisa engraçada porque temos uma designação muito característica para Trás-os-Montes, que é 9 meses de inverno e 3 de inferno. Ou seja, porque é muito frio, mas depois no verão é muito, muito quente. Quase não acontece nada. É, Pois, estamos a falar de vinhos com alguma estrutura, com alguma intensidade, brancos e tintos, atenção. E depois é uma região que é muito do 8 ao 80 também. Temos vinhos de vinhas velhas, muito velhas, mas depois também temos vinhos novos, e as vinhas mais altas de Portugal encontram-se em Trás-os-Montes. Só para terem ok. perto dos 1100, acho eu, se não me falha a memória. Eu acho que é uma coisa assim parecida, é em uma grande altitude. Por isso, temos vinhos de altitude, ou seja, vinhos mais frescos, mas também concentrados devido ao calor que a região tem. Vamos para o Douro.
O Douro talvez seja a região mais reconhecida e conhecida pelo mundo do vinho português, especialmente com o embaixador, com o grande embaixador, que é o vinho do Porto. Mas não faz só vinho do Porto. A partir dos anos 80 houve um acréscimo muito grande de vinhos tranquilos, ou seja, vinhos de mesa, podemos chamar assim, sem ser de vinho do Porto, vinhos doces, ou fortificados, neste caso, e por isso que é bom. Já agora uma curiosidade, a cidade do Porto, apesar do vinho se chamar vinho do Porto, quase que nada tem a ver com o processo de elaboração do vinho. Era o porto de Ah, barco mais perto do Douro. Tá. pois. Era a cidade. Que se tivermos em conta isso, e até se formos um bocadinho mais rigorosos, a cidade do Porto não pertence à região do Douro, pertence à região dos vinhos verdes. Ou Ah. seja, Interessante. se eu quiser plantar uma vinha no. Imaginem, ali na Avenida dos Aliados. Claro que isto é. Ô, Rodolfo, o pessoal de Porto não vai ficar bravo com a gente, não, né? Não, 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 não. Mas se eu quiser plantar uma vinha na Avenida dos Aliados, só para explicar isto, eu não posso chamar vinho do Douro, vou-lhe chamar, está dentro do universo da região dos vinhos verdes, ok? Não, não, isto não é sem qualquer, Claro. sem qualquer problema, Não digamos vamos assim. arranjar Não, é nenhuma só, confusão aí, hein? Não queremos confusão com o pessoal de Porto, Rodolfo. não, 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 é porque é só estas coisas à portuguesa, ou seja, vinho do Porto, cidade do Porto, e depois o Porto não pertence à região do Douro, estão a perceber? Isto é à portuguesa, tem estas vicissitudes que faz com que estas histórias e aquilo que a gente conta é muito engraçado depois para explicar, porque nós parecemos, não parecemos muito complicados, mas ao fim e ao cabo somos muito complicados, não é? Pronto, é um bocadinho, andamos aqui nos dois mundos. Depois, depois do Douro, temos a zona da Bairrada, mais perto do mar, Ah, Aveiro, Coimbra, vinhos, vinhos muito, muito intensos, estruturados, onde a casta baga, casta tinta, é senhora, e digamos seria assim. o Dão, não, Rodolfo? O Dão, Desculpa. o Dão, o Dão, o Dão é mais dentro, é mais centro, ou seja, temos a Bairrada mais perto Do do mar, mar, o depois Dão para dentro. Temos o Dão no meio, Távora Varosa, que é uma pequena região mais conhecida pelos espumantes, e depois, mais para dentro, junto ao interior, temos a Beira Interior. Tá, Pinhel, Guarda, mais para dentro. Vinhos de altitude também. tá. Bom, essas três. Por acaso há uma coisa engraçada quando os brasileiros nos visitam, quando vêm à Europa, têm sempre três regiões para visitar. É os três Bs. É o Barolo, Borgonha e Bairrada. É uma coisa engraçada. Porque, se pensarmos um pouco, eles têm algumas semelhanças, ok? A maneira como são feitos e, acima de tudo, as castas e as características das castas utilizadas são muito semelhantes. Há quem diga até que são castas que são da mesma família, são primos afastados, digamos assim. O Pinot Noir, o Sim. Nebbiolo, tem o Pinot Nero, que é o Pinot Noir, mas o Nebbiolo e depois a Baga. Ou seja, é tudo. Imaginem aquela família com os primos distantes que só se encontram de vez em quando. Pronto, é um bocadinho por aí. Eh, Bacana. Descendo um pouco para sul, temos a região de Lisboa, e é uma Tá, Lisboa mais comprida, que vai desde Leiria até Colares, Sintra, sempre na tá. faixa mais junto ao mar, que tem regiões fantásticas, sendo três mais reconhecidas. Temos Colares, porque é secular, são vinhas pré-filoxera, ou seja, alguns vinhos ali são conhecidos uh, de vinhas com mais de 200 anos, se calhar são as vinhas mais antigas que temos. Depois temos a zona de Bucelas. A zona de Bucelas é uma zona conhecida pela casta Arinto. A casta Arinto foi uma casta que já o Shakespeare falava dela, os vinhos de Bucelas, e o general Wellington e o general Junot, para cada rei, ou seja, inglês e francês, respectivamente, levavam para dar a conhecer, e as pessoas gostavam muito desse vinho. E depois temos a zona de Carcavelos. Carcavelos, que é um Tá. vinho fortificado, que é um vinho que está a renascer há coisa de 10 anos para cá, e é um vinho que é feito da mesma maneira de Porto, Madeira, Setúbal, só que é feito em Carcavelos.
Ok. entre Lisboa e Cascais. Vejam, é assim uma pequena. É talvez a Colares e a zona de Carcavelos, a região de Carcavelos, são capazes de ser as regiões mais pequenas do mundo. São das regiões mais pequenas do mundo, mais precisamente Tá, assim. Ok? tá. Ao lado, no centro. Sim, sim, diga. Não, não, eu estou impressionado de ver como tem região demarcada aí, com características próprias, né? Eu É, estou até admirado como é que você sabe tudo isso, né? Porque é muita coisa. e porque cada região, e depois dentro da região eu ainda não arranjei mais confusão, né? Mas em cada região depois temos estilos diferentes de vinho. Que ainda Uhum. eu acho que isso aí íamos ficar aqui a noite toda Pois. a discutir só uma região. Mas depois temos a região do Tejo. A região do Tejo é a região mais centro, ou seja, temos Lisboa, temos o Tejo e depois temos o Alentejo, digamos assim. É uma região que produz bons vinhos reconhecidos pela casta Fernão Pires e a casta Castelão. Depois vamos Ok. mais para perto da fronteira com Espanha, temos o Alentejo, que é a região que produz mais vinho e é, se calhar, além do Douro, é o Douro e o É um, Alentejo os mais reconhecidos. Uh, Temos o Alto Alentejo, que tem altitude, e temos o Baixo Alentejo, que tem mais calor, digamos assim. O Alentejo também tem uma tradição secular, que são os vinhos de talha. São feitos em talha, em terracota, ânforas, digamos assim, mas no Alentejo a sim. gente fala de talha, que são tipo vasos grandes de terracota, de barro, em que colocamos lá os vinhos e fermentam nos barros. É uma questão tradicional, é a tradição. Depois, abaixo de Lisboa, junto à costa, ainda a tocar no Alentejo, temos a região de Península de Setúbal, que é conhecido pelo seu Pois. moscatel. Pelo seu moscatel. Que é um moscatel, que é um vinho fortificado, é um vinho doce, mas também não produz só isso, produz também brancos e tintos de qualidade muito acima da média. E por fim, uma região que a nível continental estamos a acabar, que é o Algarve, que é uma região que as pessoas pensam que o Algarve é só para férias. Se calhar durante algum tempo foi mais essa ideia que se passou, mas que agora está a renascer, porque para já faz bom tempo o ano inteiro. E é muito simpático o enoturismo. Ou seja, estamos ali e as pessoas estamos a beber Pois. vinho o ano inteiro, sempre com bom, com bom clima, digamos assim. Mas com castas autóctones muito interessantes. Temos o Crato, que é uma casta branca. Pronto, são castas pouco conhecidas, que é isso que está a valorizar as regiões. E temos o Negramol, que é uma casta tinta que também está a valorizar essa mesma região. Depois, não podemos deixar de falar das ilhas. Pois. A Madeira, com os seus vinhos que duram uma vida, ou seja, duram muito tempo, são vinhos indestrutíveis, porque são vinhos já oxidados e quando vão para o mercado são fantásticos. Existem ainda vinhos disponíveis no mercado de 1715, vejam, 1815, 1862, que são vinhos que, epá, o que é que se Rodolfo, como passava? é que você identifica isso? Em termos de paladar, uma pessoa profundamente conhecedora, obviamente, não eu, nem o Ari, que somos apreciadores, mas não conhecedores. Mas é possível efetivamente você identificar toda essa característica? Isso tá tão acentuado em termos de sabor ao ponto de você falar, nossa, isso aqui é um vinho de mais de 100 anos e enfim, e como? Né, alguns vinhos são mais fáceis do que outros. Depois tem a ver com as castas utilizadas, mas de qualquer maneira, vinhos acima de 100 anos consegue-se perceber pela sua. Uh, Como eu disse há pouco, eu faço muito aqui a comparação com as pessoas. Pensem numa pessoa, o sábio, um dos mais sábios do mundo. Ou seja, estamos a Uhum. falar de uma pessoa mais velha, se calhar com barba, fala pouco, mas quando fala é muito assertivo e quase que nós, epá, falo mais porque cada vez que ele fala a gente aprende mais e mais e mais do que estarmos a ler ou a pesquisar, o que é que seja. E o vinho da Madeira é um bocadinho por aí, ou seja, quanto mais nós sentimos o aroma, provamos, sentimos a densidade, e desculpem o termo, a densidade,
o volume que ele transmite na boca, é pouco, mas é muito intenso. É quase como a sabedoria de um sábio. Desculpem aqui. Interessante, interessante a É, e, comparação. e depois nós temos que pensar nesses vinhos, o que é que se passava em 1715 ou 1800 e tal. Ou seja, o que é que aconteceu desde lá até agora, o que é que a oportunidade que nós estamos a ter para provar. Eu acho que chega a um ponto que é uma parte muito sentimental, não é? Eu acho que é Claro. isso que o vinho demonstra muito, e se a gente formos apaixonados, é isso, é o sentimento, ou seja, ter a possibilidade de provar aqueles vinhos não pode ser uma coisa de chegar aqui e penalti, tipo, à portuguesa, não é? Ah, isto já está bom, não. Epá, é quase que ir bebendo devagarinho, quase pôr uma seringa, não é? E ir com uma gotazinha para ver se aquilo dura muito, muito, muito tempo. Eu não sei se eu vou entrar um pouquinho na área do Ari agora, tá, Rodolfo? É. Sim, sim. A saúde do vinho tá aí, concorda, Rodolfo? Nessa sociabilidade que ele causa, nesse bem-estar que ele causa, no prazer de você tomar, no prazer de você degustar, enfim, e de tudo um pouco isso que você está falando, né? Eu acho que é aí que está o grande poder saudável do vinho, ele está mais aí do que nunca, né? Eu acho que e atualmente, se puxarmos agora um bocadinho para a atualidade, falamos muito do mental, da saúde mental e isso tudo. Eu acho que o vinho aí pode ter um papel, e atenção, eu faço aqui entre aspas, sempre de acordo com a medida certa, ou seja, sempre na Claro. moderação, nunca no excesso, não é? Mas eu acho que pode ter aqui um papel fundamental a saúde mental, fala-se muito agora da saúde mental. Eu acho que o convívio, a parte social, à volta de uma garrafa de vinho ou de um copo de vinho, acho que também liberta as pessoas para, pronto, para sair um bocadinho essa parte má que muitas vezes as pessoas têm, não é? E eu acho que essa parte da saúde é importante. Para já, também se fala que um copo de vinho tinto todos os dias não faz mal, não é? Até ajuda a Ao nível contrário, de. eh, resveratrol, é? É isso mesmo. Mas também acho que tem esta parte social, ou seja, em que nós, da saúde mental, que agora, e volto a frisar, fala-se muito disso agora e como é que controlar, como é que. Eu acho que às vezes as pessoas precisam ter tempo, disponibilidade para ir conviver com os amigos ou então à volta de uma garrafa de vinho, pronto, falar, pá, este vinho é bom, basta só isso, mas ter conversa Claro. para falar e o vinho tem essa capacidade também de se calhar De gerar acalmar as isso. pessoas e de gerar, acima de tudo, algo positivo. Algo Rodolfo, positivo. sabe, quando você fala essas coisas, eu me lembro muito, o meu sogro, enquanto viveu, ele tomava muito vinho também, né? Até tomava, às vezes eu achava que ele tomava mais do que deveria, mas enfim, passava um pouco do saudável Sim, e já ia, né? Até eu tenho um amigo que diz assim sempre, uns morrem saudáveis, outros morrem felizes, né? Então, mas meu sogro, quando viveu, ele sempre falava no meio da conversa, se alguém dizia que estava passando dos limites, que estavam tomando muito vinho, ele falava: tem uma frase em latim que é a alma do vinho: in vino veritas, no vinho a verdade. Então, quando você toma vinho, você está dentro da verdade, né? E não tem coisa mais essencial do que nós termos contato com a verdade, né? É o que todos nós queremos, né? é verdade. Eu fiquei muito contente de ouvir isso. É impressionante que você nem esquentou os motores e nós já temos aqui mais de meia hora de conversa. Deixa-me só terminar, ainda falta falar dos Açores, que é uma região também Ah, muito, bom, então vamos muito lá. Vamos lá. simpática, muito simpática, que eu gosto muito e já lá vou há muitos anos, que também são vinhos atlânticos. Eu costumo dizer que os vinhos dos Açores é quase como dar um mergulho no mar, dentro de um copo, digamos assim. Tem as novilhas, mas nem todas produzem vinho, mas as mais importantes é a Terceira, Graciosa e o Pico. O Pico até tem as vinhas Património Mundial da Unesco, só para dizer aqui o contexto. E está muito agora na moda, ou seja, as pessoas olharam para os Açores de uma maneira diferente. E eu acho que isto é bom. Ou seja, ao fim e ao cabo, Portugal é pequeno,
tem muita diversidade e é muito rico aonde? Nas castas. Ou seja, tem castas que ninguém tem. E por isso é que começa a É ser isso. aliciante para o mundo dos vinhos olhar para Portugal de uma maneira diferente. Não é, não, eu também gosto muito de Cabernet Sauvignon e gosto muito de Chardonnay, que é uma das castas que eu adoro. Mas nós temos outras castas como a Fernão Pires, o Castelão, a Diag Alves, o Moreto, o Encruzado, o Alvarinho, que Nossa ninguém consegue Senhora. ter, não é? Que ninguém consegue ter e por isso é que temos coisas diferentes. E na mesma região conseguimos fazer estilos de vinho diferentes, porque como somos tão concentrados, não é? Temos muitos terroirs, digamos assim, em cada região. Uh, Isso Ô, Rodolfo, se me provoca. permite, eu gostaria de fazer uma brincadeira rapidamente, que é uma brincadeira, obviamente, né? Mas amanhã de manhã o Rodolfo acorda e alguém chega no Rodolfo e avisa o seguinte: Rodolfo, infelizmente você vai ter que passar 2 anos numa ilha entre o Brasil e Portugal, sozinho, e eu vou te dar o direito de levar só uma casta de vinho para o Rodolfo aproveitar esse período nessa ilha. Né? Então o Rodolfo vai ter que escolher uma casta portuguesa para levar. Eu sei que isso é uma maldade, enfim, mas mas, é mas fácil. vamos lá, vale a brincadeira, Rodolfo. Não, olha, aqui eu podia ter duas ou três escolhas, mas vou por uma do coração. Vou levar uma casta da minha região, que eu gosto muito e cada vez está a ficar mais famosa, digamos assim, ou pelo menos os produtores estão a fazê-la da melhor forma, que é a casta Fernão Pires. Podia ter escolhido uma ou outra, mas eu acho que esta é mais uma questão de coração, digamos assim, e não se Mas fartar, porque vale, claro, claro que sim. e também tem vários estilos, ou seja, não é só um estilo para não ficar uma pessoa saturada, por isso é uma casta que eu costumo dizer muito plástica, digamos assim. Bacana. O Ari, Diga se lá, me Fábio. permite, eu queria fazer mais uma. Não, tem todo o tempo que você quiser. Na Ô, Rodolfo, verdade é o estamos falando seguinte, de. ô, Fábio, antes de você fazer a pergunta, ah, eu vou ah, trazer faz aquele. faz a proposta para o Rodolfo, Ari. Faz aquela velha proposta para o O Rodolfo. Rodolfo, nós aqui, os entrevistados aqui, sempre são convidados a assinar um cheque em branco, né? Mas não precisa ficar preocupado, não, que eu vou explicar o que é o cheque em branco, né? O cheque em branco é que você tem que se comprometer a voltar, porque nós nem começamos o episódio Não ainda, é- tem tanta coisa para falar, né? Então, por exemplo, você falou aqui do moscatel, e eu tenho uma história, porque eu não gosto de moscatel, mas eu aprendi a harmonizar o moscatel, e aí eu passei a gostar do moscatel também, né? Mas isso fica para o próximo episódio. Fábio, vai Não, lá. nós nem, não tivemos nem oportunidade de falar de harmonização, enfim, é Não, muito nada. assunto e muito É, conhecimento do Rodolfo para a Nossa, gente poder explorar impressionante, também, né? impressionante. Então, mas assim, Rodolfo, o que eu queria perguntar é assim, até dentro do nosso mundo, enfim, a gente mexe um pouco com isso todos os dias. É óbvio que nós estamos falando de um vinho, um mundo altamente rico, e ao mesmo tempo eu diria que muito tradicional, né? Quer dizer, uma categoria muito tradicional, enfim. Como é que o Rodolfo enxerga inovação dentro do mundo dos vinhos, o Rodolfo? Principalmente nos dias de hoje, né? O que o Rodolfo vê de inovação ou de possibilidade de inovação? Como é que o Rodolfo tem enxergado um pouco isso? Seja em Portugal, mas não iria me resumir a Portugal, em termos globais, o Rodolfo. eu penso que a inovação, e sendo eu um professor universitário, acho que a inovação faz sempre parte da nossa evolução, digamos assim. E tudo o que seja para melhorar, então é sempre bem-vindo. Agora, quando falamos em vinho, em particular vinho que é muito clássico, nós temos de ter cuidado com o que é que nós queremos inovar, não é? E eu acho que Claro. as coisas têm que ser pensadas tendo em conta também a altura, a atualidade. E eu volto sempre para a atualidade. Por exemplo, uma parte que se calhar podemos até dizer inovação, há muitos vinhos e cada vez mais em lata, Sim. se calhar. Ou seja, não deixa de ser mau. Ou seja, Me corrija se eu estiver errado, Rodolfo, desculpa te cortar. Eu já ouvi um comentário que diz que, por exemplo, o mercado nórdico ele aceita muito a questão do vinho em lata.
Mas o mercado mais para dentro da Europa, isso é uma coisa ainda muito difícil. Os latinos são mais difíceis de passar, mas, por exemplo, os nórdicos agora já estão a falar em PET, em garrafas de plástico, receber vinhos em garrafas de plástico, ok? Já estamos aqui nesse, ou seja, porquê? Mas são vinhos para consumo imediato, ou seja, não é vinhos para Claro, guardar, agora vou guardar esta garrafa, daqui a um ano é que está melhor, não, não está, aquilo é para consumir o mais rápido possível. Eh, Pronto, é mais fácil de transportar, garrafas de litro ou de litro e meio, porquê? Porque normalmente é social, eles dividem o vinho uns com os outros, tudo bem. Agora, a lata acho que é bom. Outra coisa que acho que pode ser bom para estas novas gerações. Eu acho que estamos aqui a pensar sempre nas novas gerações, como chegar às novas gerações mais claro, facilmente. Eu acho que claro. os cocktails com vinho pode ser uma inovação aqui nesta parte, mais na venda, atenção, estamos a falar de inovação mais na venda. Isso, Uh, isso. Porque eu acho que não sei se têm a noção, mas estudos recentes apontam, e até houve aqui uma conferência há pouco tempo em Coimbra, a semana passada, Wine Conference, que aponta que os jovens não veem o vinho como uma bebida muito boa e aliciante porque acham que é elitista, é só para alguns, é para os velhos, só um certo tipo de pessoas, basicamente é assim. Não é só como eu estou a dizer, se calhar estou a levar isto um bocadinho Claro, mais claro, direto, mas olham para o vinho como uma coisa que não é para eles, porque aquilo é para velhos, ou uma coisa, não é trendy, ou seja, não é apelativa claro. para eles estar a beber vinho, preferem beber outras coisas. E eu acho que é aí que a inovação tem que aparecer para chamar a atenção. Se calhar não bebem vinho branco ou vinho tinto porque não gostam, mas se calhar podem fazer um cocktail com base de vinho e depois, se calhar agora já quer provar vinho, pronto. Mas depois também é importante a inovação a nível da tecnologia. E eu acho que isso aí é muito importante. A Exatamente. tecnologia a nível, por exemplo, nas rolhas, ter o menos problema nas rolhas, os vedantes também serem diferentes, se calhar um bocadinho olhar para o marketing e para a imagem da garrafa, técnicas e inovação, mas acima de tudo de fazer bons vinhos, acima de tudo é isso. Eu acho que a inovação Isso. é sempre uma coisa positiva porque mesmo que se não der, já sabemos qual é que é o caminho a não seguir. Eu acho que é um bocadinho por aí. Uh, e Muito acho que essa bom. parte é muito importante. Ou seja, não dá para ali. Por exemplo, as latas e isso tudo não funciona nos latinos, nem em Portugal. Em Portugal teve muita dificuldade. Porquê? Nós não bebemos vinho em lata porque olhamos para aquilo de uma maneira Claro, diferente, não é? Ou seja, claro. queremos a garrafa porque somos mais tradicionais. Mas se formos para o novo mundo, se calhar, tanto no Brasil, no Chile, na Argentina e Estados Sim, Unidos, se calhar já olham para aquilo de uma maneira diferente. Ou Austrália, não é? Eu estou a claro, claro. imaginar alguém a fazer surf e a beber a chegar à praia, abrir a lata e beber. Ao fim e ao cabo, para o nosso universo, quem trabalha no mundo dos vinhos, o que é que nós estamos a fazer? Alguém está a beber vinho. Epá, mas foi em lata. Não interessa. Está a beber vinho. Vai chegar a uma altura que ele vai querer conhecer e apreciar um vinho na garrafa. Portanto, isto é. Isso. E a inovação acho que é isso que tem que nos ajudar. Ou seja, tem que nos ajudar e ajuda, de certa maneira, a trazer mais pessoas para a área. Porque quanto mais pessoas nós tivermos, melhor é para a área, não é? E mais inovação pode trazer. Isto é por uma questão de olhar para o copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu olho sempre para o copo meio cheio, que acho Muito que é aí bom. que está. Fantástico, Eu Rodolfo. também. Fantástico. Fábio, Ari, nós temos que pedir para o Rodolfo deixar aquela mensagem pois é. tradicional, né? Ele já Vamos. assinou o cheque em branco, né? Já está Está assinado, assinado, né? está assinado. Está assinado o cheque em branco. Então agora a gente pode pedir para ele falar aquela mensagem que a gente sempre pede aos nossos entrevistados que deixa aqui para os nossos ouvintes, né? Vai lá, Fábio. Ô, Rodolfo, eu queria, antes da mensagem, queria lhe agradecer muito, enfim, um enorme prazer ter você no nosso canal. Enfim, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, vai pedir mais, tá? Muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por dividir o teu conhecimento conosco. Enfim, um prazer enorme dividir tanto com o público português, o público brasileiro, enfim, Brasileiro, alguns espanhóis que também nos seguem. Então, muitíssimo obrigado, vai ser um prazer. Você será sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal, tá? com certeza. Muito Ari, um prazer sempre estar na tua Isso. companhia, desenvolvendo esse canal. Digo mesmo, Repito, Fábio. o episódio vai estar no Spotify também. Deixa o teu joinha, aperta o blim blim
Isso. E, Rodolfo, a gente pede para você deixar uma mensagem bonita aí para o nosso público, enfim, para a gente poder se despedir em grande por aqui. Muito obrigado Rodolfo, novamente. antes de você começar, eu queria também eh, desejar a você realmente o nosso maior carinho, o nosso maior espírito de ter pessoas como você sempre aqui dentro, né? Muito obrigado pela sua contribuição, endosso 100% as palavras do Fábio e, por favor, deixe a sua mensagem para os nossos ouvintes em termos de é, a gente acredita que existe um mundo melhor e que o canal Sabor e Saúde pode contribuir para esse mundo melhor. E com vinho vai ser bem melhor. E quem puder também dar um pulinho na página www.vinha.pt, é interessante consultar o Isso, trabalho do claro. Rodolfo por lá, enfim, tenho certeza que vai ter muita coisa boa ali dentro. Obrigado, Rodolfo. Muito obrigado também, é sempre um prazer estar aqui e falar de vinhos, então não custa nada, como costuma dizer. Eu gosto muito de partilhar, eu acho que acima de tudo o nosso conhecimento deve ser partilhado, ou seja, se partilharam comigo, eu também tenho que partilhar. Eu acho que quanto mais partilharmos, melhor. Eh, a mensagem que eu deixo é o vinho não tem que ser um problema, ou seja, nós temos de descomplicar o vinho, ou seja, nós temos, como diz um amigo meu e sócio, o Cláudio Martins, temos de tirar o fato e a gravata ao vinho, para que isto seja um bocadinho mais descontraído. E se nós olharmos para o copo de vinho, em vez de estarmos a tentar avaliar as coisas ao pormenor, como às vezes nós até fazemos isso no dia a dia, não é? Estamos ali a tentar tirar, tirar de esforço, como se costuma dizer, de uma coisa que a gente já sabe que não vai dar em nada. E se nós olharmos para o vinho de uma forma mais descontraída, social, e apreciarmos o vinho e dissermos gosto do vinho, este é o meu vinho, hoje está-me a saber bem, de uma forma descontraída, descomplicada, tudo isto é mais fácil. Isto também é um pouco para a nossa vida, não é? Digamos assim, acho que é importante que nós possamos levar as coisas de uma forma mais descontraída, com um copo de vinho sempre, e apreciar os vinhos e não andar à procura dos defeitos, nem das coisas negativas, nem se o vinho é melhor ou pior. Não sabe bem naquele dia, ponto parágrafo. E é isso é que temos que pensar. Depois no outro dia, se não souber, olha, vamos para o outro vinho. Por isso, às vezes, o vinho é um momento, não é? É aquilo que nós queremos e, acima de tudo, falar de vinhos eu costumo dizer, é inspirar. É inspirar. Uns amigos meus têm o partido do vinho, ah, na brincadeira, claro, com esta coisa toda política, mas o partido do vinho podia ser um bom partido para se votar, não é? Pelo menos temos sempre direito a um copo de vinho. Mas, acima de tudo, mas assim, partilhar conhecimento acho que é sempre importante e falar de vinhos cada vez mais. E ainda por cima, vinhos portugueses que se cada um puxasse a brasa à sua sardinha, acho que seria tudo, o mundo bem melhor, não era? Para partilhar as coisas e para demonstrar. Porque o conhecimento tem que ficar, não podemos ir para a cova e morrer sem, olha, não partilhou nada. Está bem, isso não ajuda nada. Não, Pois. acho que temos que partilhar cada vez mais. E, mais uma vez, muito obrigado também por Obrigado. fazer o É vosso isso aí. programa. Vamos Obrigado, lá, nosso Fábio. Rodolfo. Vamos lá, então. Grande Então, abraço para todos, boa semana a todos, enfim, com muito vinho e muita saúde para nós. Grande vou. abraço. É isso aí. Adeus.